Bom dia, meus amigos queridos da Casa de Francisco. Estamos iniciando mais uma reunião virtual do Recanto de Sheila. Agradecemos a participação de todos que estão presentes e vamos iniciar o nosso trabalhinho lendo uma mensagem de ambientação. Hoje eu escolhi do livro A Coragem da Fé, ditado pelo espírito de Bezerra de Menezes e psicografado por Carlos Bacelli. A nossa mensagem de hoje é: orai sempre. Filhos, não vos esqueçais de orar sempre. A oração possibilita ao homem abrandar os próprios sentimentos. Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta. A prece jamais é um monólogo. Pelo recolhimento íntimo da oração, a criatura conversa com o Criador, que não a deixa sem resposta. Ato de fé solitário, a prece exterioriza a sinceridade do filho, que, reconhecendo a própria insignificância, recorre ao empréstimo do Pai, que tudo pode. Jesus orava com frequência. Sem este contato pessoal com Deus, a crença do homem não passa de uma aparente manifestação de religiosidade. Os que oram nunca se fragilizam diante das lutas que faceiam. Orai no silêncio de vossas reflexões. Orai com a vossa mente e com o vosso coração. Buscai força no alto para os embates inevitáveis do caminho, repleto de urzes e de pedras. Orai com as vossas mãos, mergulhadas na caridade. Que as vossas petições sejam referentadas pelas vossas atitudes no bem dos semelhantes. A persistência da fé remove obstáculos intransponíveis. A oração modifica o tônus espiritual de quem, por vezes, não enxerga a saída para os impasses da existência. Quem não ora será sempre uma presa fácil da obsessão e do desequilíbrio oriundo de si mesmo. Filhos, abençoai as vossas provas, afagai o madeiro que vos pesa nos ombros, e sob o sol causticante de vossas dificuldades, não vos afasteis do oásis aconchegante da oração. A prece é um ato de humildade que mais engrandece o espírito. Sede homens de fé e de oração. Quanto maior o desafio lançado à vossa crença, mais devereis vos curvar à necessidade de orar. Pedi e obtereis, exortou-nos o Senhor em suas palavras jamais pronunciadas em vão. Graças a Deus. Uma mensagem bonita que serve para a nossa reflexão sempre. Devemos sempre estar pensando no alto, orando e agradecendo sempre. Agora eu vou pedir à nossa irmã Márcia que leia a mensagem do dia da nossa querida irmã Sheila. Mensagem do dia 26, em silêncio. Em silêncio, o dia espera que a noite se vá para anunciar a alvorada. Em silêncio, a fonte que teve as águas agredidas com dejetos espera a sujeira baixar para seguir servindo sempre. Em silêncio, a árvore podada espera a recuperação dos galhos para continuar oferecendo seus frutos. Em silêncio, as células do corpo humano se renovam a cada dia, garantindo a existência das criaturas. Cultiva também o silêncio ante os lances difíceis da jornada no mundo. Age no bem e entrega os resultados a Deus, que nos garantirá sempre o melhor. Hoje, talvez a dificuldade te bata à porta. Em silêncio, porém, ela também partirá, deixando as bênçãos da lição que te felicitará depois. Muito obrigada, minha irmã. Linda mensagem de Sheila para a nossa reflexão. Muito bem, meus irmãos. Agora, nós vamos fazer a nossa prece de abertura, vamos fechar nossos olhos, vamos pensar no alto, vamos pensar em nossa casa,
Vamos, em pensamento, chegar até a nossa câmara Sheila e fazer a nossa prece de abertura. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Pai amado, Jesus, nosso mestre maior, Francisco de Paula, patrono de nossa casa, trabalhadores da Série de Francisco. Aqui estamos nós mais uma vez para mais um trabalhinho virtual da sessão Recanto de Sheila. Agradecemos muito à Casa de Francisco, aos mentores da nossa casa, que nos possibilita a fazer esse trabalhinho tão bonito, tão fraterno. Muito obrigado pelas oportunidades. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Eu peço agora à nossa irmã Neia que faça para nós a leitura do Evangelho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. É do capítulo 17, Sedes Perfeito. O item 10, o homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consistais que neles demore qualquer pensamento mudando fútil. Elevai o vosso espírito àquele que por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, posso lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não, não. Vivei como o homem da sua época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possas santificar. Sois chamados a estar em contato com os espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles a quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos. Não seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigado, minha irmã, pela leitura do Evangelho. Agora, meus irmãos queridos, vamos ao nosso estudo. Essa semana se comemora o aniversário de nascimento do Dr. Bezerra de Menezes. E o nosso tema de estudo hoje será Dr. Bezerra de Menezes. E quem vai fazer o estudo é a nossa irmã Aurora. Minha irmã, boas vibrações. Obrigada, Mário. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. O Evangelho já nos retratou Bezerra, né? O homem no mundo que sacrificou todas as frivolidades da vida em prol de servir ao seu irmão. Que Jesus nos envolva com sua paz, com seu amor e que nós possamos sentir a presença de Bezerra de Menezes junto a cada um de nós. Esse paizinho querido que ele sempre se diz, né? Ele se refere a nós como seus filhinhos amados, então ele é nosso paizinho querido, né? E todos os anos, no mês de agosto, o movimento espírita lembra de Bezerra, porque é quando ele veio até nós, na Terra, para nos auxiliar. E hoje nós temos essa alegria, essa honra, né, de fazermos essa homenagem a tão amado irmão. Muito se tem falado sobre Bezerra, muito mesmo, né? Todos os anos falamos de Bezerra. Mas não se esgota o assunto.
não nos cansa porque ele nos toca o coração. E tudo que for dito é muito pouco, ainda diante da sua grandeza espiritual e a sua dedicação aos seus irmãos ainda encarnados. Vamos iniciar nossa homenagem a Bezerra com uma passagem do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo espírito Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Na passagem, quando o espírito Ismael, chamado por Jesus de zelador dos patrimônios sagrados que constituem a terra do cruzeiro, Ismael reúne dedicados companheiros e esclarece a todos sobre o advento do Consolador, que é o Espiritismo, à face da terra. Depois, encaminhando-se para um dos seus discípulos, falou-lhe assim: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor. Havia em toda a assembleia espiritual um divino silêncio. O discípulo escolhido nada pudera responder com o coração palpitante de doces e esperançosas emoções. Mas as lágrimas de reconhecimento lhe caíam copiosamente dos olhos. Daí a algum tempo, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. Ele veio para o Rio de Janeiro em 1851, com 20 anos, ingressando no ano seguinte como praticante interno no Hospital da Santa Casa da Misericórdia. 5 anos depois, doutorou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. 1 ano depois, solicitou sua admissão no Corpo de Saúde do Exército. Em 58, já com o posto de segundo cirurgião-tenente, casou-se com Dona Maria Cândida de Lacerda. Ela com 14 anos e ele com 27. As meninas casavam cedo naquela época. Era cultural. Mariquinhas, como era conhecida, desencarnou 4 anos após, deixando aos cuidados de Bezerra 2 filhos. Ele ficou muito abalado. Sempre gostou de escrever, de ler, mas não conseguia mais. Não se concentrava, nem sequer para ler algo. Porém, certo dia, um companheiro seu de consultório
Levou para lá um exemplar da Bíblia. Bezerra sentiu vontade de ler aquele livro que representava a crença da sua família. A família era católica. E ele sentia até uma certa vergonha de nunca ter lido a Bíblia. E essa leitura lhe trouxe consolação, auxiliando a superar a dor do desencarne de Mariquinhas. Assim, 2 anos após, Bezerra veio a se casar com Dona Cândida Augusta, irmã de Mariquinhas, também com 14 anos. E Bezerra já estava com 33. Conviveram por 35 anos e tiveram 5 filhos. Agora, uma curiosidade, a casa de Bezerra ficava na rua 24 de Maio, exatamente na esquina de uma rua que hoje é chamada Filgueiras Lima, onde temos o nosso querido Francisquinho e o Lar de Francisco. Ali, na esquina de Filgueiras Lima, com a 24 de Maio, morava Dr. Bezerra de Menezes. E logo adiante, na rua 24 de Maio, ficava a farmácia Cordeiro, onde Bezerra, auxiliado por uma falange de espíritos superiores, realizou a sua missão apostólica. O consultório na farmácia, à tarde, enchia-se de gente. Gente pobre, gente rica, tipos humildes e figuras da alta sociedade. Bezerra receitava pelos lábios e pela pena. Pelos lábios com conselhos cheios de emoção e ternura. Pela pena, receitava remédios homeopáticos, água fluídica e paz. Encerrava sempre a consulta, pedindo que cada um em seu lar lesse o Evangelho segundo o Espiritismo, com confiança em Jesus Cristo. Bezerra foi um homem inserido no seu tempo, como nos disse o Evangelho, o homem do mundo. Teve uma intensa vida política, iniciada a pedido de amigos e de pessoas a quem atendera desinteressadamente, que insistiam em que ele deveria se candidatar à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Foi eleito vereador, mas teve sua eleição impugnada pelo médico e político Adoc Lobo, sob a alegação de Bezerra ser médico militar. O que fez doutor Bezerra? Demitiu-se do Corpo de Saúde do Exército. Bezerra foi também deputado, e como deputado, nós vamos ver mais adiante que ele criou muitas coisas boas. Ele, como vereador, desenvolveu grande trabalho na defesa dos humildes e dos necessitados. Tão bom que assim fosse hoje também, né? Os eleitos por nós trabalhassem na defesa dos humildes, dos sacrificados. E foi reeleito várias vezes, sempre com o apoio do povo. Bezerra escreveu em vários jornais, escreveu também alguns livros e traduziu o livro Obras Póstumas de Allan Kardec, que foi traduzido por Bezerra. Dr. Bezerra criou e construiu a Companhia de Estrada de Ferro Macaé a Campos. Foi presidente da Companhia Carris Urbanos de São Cristóvão, os saudosos bondes da cidade do Rio de Janeiro. Foi um dos diretores da Companhia Arquitetônica, que em 1872 abriu o Boulevard 28 de Setembro, no então novo bairro de Vila Isabel. O Boulevard tem esse nome em homenagem à data da promulgação
da lei do ventre livre. Lei essa que considerava livres todos os filhos de mulheres escravas nascidos após 28 de setembro de 1871. A campanha abolicionista estava forte naquela época, com grandes vultos à frente. Bezerra publicou, em 1869, um estudo intitulado, título longo, A Escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem dano para a nação. A obra é longa. Dessa obra nós extraímos 2 trechos. Um diz assim: o tão desumano modo de criar, de educar e de tratar o escravo não produz somente o mal horrendo do embrutecimento e da degradação moral de uma raça humana. Acarreta também consigo os maiores e mais invencíveis perigos que podem ameaçar a paz e a felicidade das famílias. O outro trecho: o proprietário tem na escrava o capital que despendeu com a sua compra. Tem no serviço dessa escrava o juro ou a renda daquele capital. O que perde, pois, com o fato de serem livres os frutos do ventre da mesma escrava? 2 anos depois, foi promulgada a lei do ventre livre. Não como Bezerra a idealizou em seu estudo, sendo os filhos dos escravos protegidos pelo Estado e preparados para serem homens livres, capacitados para conquistarem seu sustento, serem homens de bem. Bezerra não defendia somente a criança filha da escrava. No livro Grandes Espíritas do Brasil, de Zeus Vantuil, encontramos Bezerra em um sarau artístico literário no Liceu de Artes e Ofícios, onde ele falou brilhantemente sobre os problemas educacionais. Disse Bezerra: a educação e a instrução são as 2 colunas em que assenta o edifício da perfeição humana, donde podemos devassar os vastos e infinitos horizontes, cerrados com 7 selos, aos que deixam ficar inertes, em estéril germen, as potências de sua alma. É, pois, dever do homem e dever da sociedade humana preparar o menino para a sua missão providencial e para a sua missão social. Verdades que nós vemos hoje, né, acontecendo. Mas como se deu o encontro de Bezerra, de origem católica, político, médico, escritor, com o espiritismo? Logo que surgiu a primeira tradução de O Livro dos Espíritos, um exemplar foi oferecido ao Dr. Bezerra pelo Dr. Joaquim Carlos Travassos, que, perplexo, relata a sua admiração. Bezerra ficou encantado com o que ele lia. Disse assim: lia, mas não encontrava nada que fosse novo para meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso,
e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou como se diz vulgarmente, de nascença. Muitos de nós tivemos experiência parecida com o Dr. Bezerra, né? Ao ler o Livro dos Espíritos. Verdades que nós já trazíamos dentro de nós e não sabíamos. Em 1886, no Salão da Guarda Velha, diante de cerca de 1.500 pessoas, Bezerra de Menezes proclamou a sua adesão ao Espiritismo. Falou durante 1 hora discorrendo sobre os motivos que o levaram a abraçar a nova doutrina e, ao final, foi aplaudido. Bezerra teve compreendida a sua opção. O mesmo não aconteceu quando o jovem Adolfo comunicou à sua família de ricos fazendeiros, políticos e advogados que queria ser médico. Tentaram demovê-lo da medicina e com galhofa diziam: que desgraçada profissão! Pode um médico empenhar o maior esforço, usar todo o seu conhecimento por salvar da morte uma pessoa. Se não conseguir, foi o médico que matou o doente. Se conseguir arrancar à morte uma vida, nenhum merecimento o médico tem. Foi Deus quem salvou o doente. Era assim que a família dele tentava demovê-lo da ideia de estudar medicina. Mas o nosso Bezerra perseverou na sua decisão, afirmando que o médico, muito mais que o sacerdote, tem meios de exercer a divina caridade. Seu trabalho junto aos sofredores, como ele disse a uma pessoa amiga que o convidara a assistir a uma temporada lírica, não lhe dava tempo para esse lazer, embora considerasse a música como seu maior encanto. Mas seu trabalho lhe trazia a vantagem de ouvir as harmonias do coração, que é a música mais linda do mundo. Então, ele não tinha tempo para ir a saraus, né? a temporadas líricas, mas a música vinha através dos corações daqueles com quem ele convivia, tratando as suas dores e os seus sofrimentos. É sabido por todos que Bezerra não se preocupava com dinheiro, que para ele era um meio, não um fim. Não dava grande atenção às coisas materiais. Ao ver um faminto ou um sofredor, ele lhe dava tudo que tivesse nos bolsos. Se nada possuía, dava um abraço, um doce olhar, uma prece. Bezerra foi presidente da Federação Espírita Brasileira, a FEB, onde ele próprio ministrava o estudo de O Livro dos Espíritos, em sessões públicas. E o salão da FEB se enchia de pessoas desejosas de ouvir sua palavra. Em 1899, cogitava o abnegado presidente em instituir mais uma sessão semanal na FEB para estudo dos evangelhos à luz do Espiritismo, quando, em dezembro deste mesmo ano, foi acometido de uma congestão cerebral que o prostrou no leito, de onde não mais se levantaria. A enfermidade dia a dia se complicava. Sua casa vivia cheia de irmãos e de amigos agradecidos. Ali e pelos morros próximos havia um clima de tristeza. Todos sentiam que perderiam o grande amigo, o querido médico dos pobres, o anjo encarnado da caridade.
Em seus últimos momentos, Bezerra deu testemunho de resignação, de serenidade diante da morte. Sentindo que se aproximava o instante derradeiro, Bezerra pediu que o levantassem um pouco e orou, deixando-nos suas últimas palavras em sentida prece a Maria Santíssima, a quem ele tanto amava. No livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, vamos encontrar as últimas palavras de Dr. Bezerra. Virgem Santíssima, Rainha do Céu, advogada de nossas súplicas junto ao Divino Mestre e a Deus Todo-Poderoso, eu te peço, não que deixe de sofrer, mas para que meu pobre espírito aproveite bem todo o sofrimento. E, por fim, Mãe querida, eu te peço pelos meus irmãos que ficam por esses pobres amigos doentes do corpo e da alma, que aqui vieram buscar no teu humilde servo uma migalha de conforto e de amor. Assiste-os por caridade. Dá-lhes, Senhor, a tua paz, a paz do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja teu nome. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Era 11 de abril de 1900. Dr. Bezerra desencarnou. Pobre, mas com um brilhante passado de glórias cívicas e espirituais. Seu quarto inundou-se de uma intensa luz. 2 assembleias ali se achavam, uma da terra e outra do céu. A da terra pedia-lhe que não partisse, a do céu o recebia como um vitorioso. Apagara-se na terra uma grande luz e apontaram no céu mais um foco de claridade. Ramiro Gama, em seu livro, esse que nós utilizamos agora, Lindos Casos de Bezerra de Menezes, descreveu assim o seu enterro. O enterro do corpo de Bezerra de Menezes foi uma apoteose. Gente de toda a cidade do Rio, especialmente dos morros, das favelas, gente humilde, descalça, maltrapilha, os pobres de espírito, os humildes de coração, beneficiados pela medicina do seu amor, ali se achavam, em mistura com outra gente rica e poderosa, pertencente ao mundo oficial do governo, às entidades culturais do então Distrito Federal. E todos choravam, como se tivessem se apartado de um pai, do maior de seus amigos. Nessa mesma noite, o Grupo Ismael da FEB reuniu-se para lhe homenagear o espírito. E Dr. Bezerra se fez presente, cercado de espíritos agradecidos, na maioria de mães que lhe consolou. Através de um dos médiuns, agradeceu as preces e as homenagens a seu pobre espírito, abençoou seus amigos e partiu. Passaram-se 50 anos. É 11 de abril de 1950. Ramiro Gama nos conta que os espíritos do além se reúnem para homenagear Bezerra.
De repente, uma estrela luminescente se apresenta. É Celina, a enviada de Maria, que lê a mensagem da Rainha dos Anjos, promovendo Bezerra a uma tarefa maior e numa esfera mais alta. Ele agradece emocionado, mas roga que Celina leve até Maria Santíssima o seu pedido para continuar junto à terra, ajudando seus irmãos que aqui se encontram encarnados. O pedido foi aceito e temos Bezerra como nosso anjo protetor. Merece ser lembrado uma passagem desse mesmo livro, em que Ramiro Gama vai, em 1942, ao Centro Espírita Joana d'Arc, em Miguel Pereira. Lá ele contou lindos casos de Bezerra, sobre seus ensinos, testemunhos, os benefícios que fez, as lições de mediunidade, o roteiro que nos deu para servir ao Cristo. Ao término, se aproxima de Ramiro, um senhor de uns 60 anos, com as mãos trêmulas e olhos vermelhos de chorar. Era Otávio, filho de Bezerra, que assim falou a Ramiro. O Senhor deu-me o verdadeiro perfil espiritual de meu pai. Senti-lhe a presença e a satisfação de vê-lo recordado como o deseja, através dos testemunhos que deu junto a Jesus. Depois que ele desencarnou e lhe sentimos a falta, é que eu e meus irmãos, inclusive minha prezada mãe, verificamos que o anjo que ele fora e é. Muitas vezes eu mesmo o achava descuidado com o futuro, porque não se enriquecia, não aumentava seus haveres materiais, não lutava para nos deixar, como desejava, alguma fortuna, alguns bens em dinheiro. Mais tarde é que compreendi o que lhe herdamos. Um nome limpo e iluminado pelos serviços cristãos realizados. Uma alma pura e um espírito triunfante, porque todo ligado ao dever de servir, de ser bom e de ser útil. Hoje, já sentindo-me à beira do túmulo, arrependo-me de não lhe haver imitado os exemplos. Mas algo deixou em mim, algo que me burila o íntimo, a certeza consoladora e certa de que não há, em verdade, glória maior senão a de ser bom. No mundo espiritual, Bezerra teve um momento difícil que é narrado a Chico Xavier pelo irmão X. Disse ele que após alguns anos de desencarnação, Bezerra meditava tristemente, acabrunhado, sobre a maioria dos pedidos que lhe chegavam da terra. Rogavam-lhe o quê? Bons empregos, negócios lucrativos, propriedades e promoções. Ele sentia-se feliz quando chamado a servir a um doente ou a consolar os infortunados. Havia sido um médico espírita dedicado à prática da caridade e desligado dos bens materiais. Por que tais pedidos lhes eram feitos? Estava ele imerso nesses tristes pensamentos quando viu junto a si Antônio, o Santo Antônio de Pádua, que, ouvindo seus amargos pensamentos, viera auxiliá-lo. Pediu a Bezerra que o acompanhasse e logo estavam em um grande templo dedicado a Antônio. Cheio de fiéis,
que se prostravam diante de sua imagem com Jesus menino nos braços. Antônio pediu a Bezerra que ouvisse o que eles estavam pedindo. Casa e comida, dinheiro fácil, cargo político, matrimônio e até vinganças. Então, Antônio lhe falou: observaste com atenção? Eu, que dediquei minha vida a ensinar a palavra do Mestre, lutando como luto até hoje contra as minhas imperfeições, e procuro-me, através da oração, para ser como que um oficial de justiça ou um advogado casamenteiro. Contudo, Bezerra, devemos instruir sem desanimar. Nesse momento, alguém avisa Bezerra de que na terra, em um círculo de oração, pediam que ele ajudasse a descobrir enorme tesouro desde há muito enterrado. Antônio o abraçou e, sorrindo, lhe disse: vai, meu amigo, e não desdenhes auxiliar. De certo, não te preocuparás com o ouro escondido, mas ensinarás aos nossos irmãos o trato precioso do solo para a riqueza do pão de todos. Bezerra despediu-se contente e seguiu corajoso na luta. Encerrando a nossa singela homenagem ao nosso querido paizinho, nós vamos fazer a leitura de um textinho pequenininho do livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, que mostra como podemos ser considerados pelos irmãos. O texto se chama O Louco e o Santo. Bezerra de Menezes é sempre um nome pronunciado e lembrado com gratidão e ternura, como estamos fazendo agora. Pois soube realizar na terra a tarefa diferente, junto a Jesus, como médico, esposo, pai, irmão e homem público. Revestiu multimodo sua missão de humildade sincera. Seus colegas, quando viam passar, cozendo-se às paredes, rumo às avenidas das lágrimas e da miséria, furtando-se ao convívio dos orgulhosos e sábios, taxavam-no de louco. Os seus discípulos, admiradores e beneficiados de seu coração, que foram e são todos os que de perto lhe sentiram e sentem a luz da bondade, chamavam e chamam-no de santo. Desejara ser o médico dos pobres e o foi. Desejara ser um autêntico discípulo do Cristo e realizou integralmente o seu anseio maior. E nós não o chamamos nem de louco, nem de santo, mas amigo. Amigo de todos os homens encarnados na Terra. Bezerra, bom amigo, amado benfeitor, continue a cuidar de nós, teus filhinhos, caminhantes no planeta Terra, curando nossos males físicos, confortando-nos e orientando-nos através de suas preciosas mensagens a sermos luz do mundo e sal da terra, como Jesus pediu. A pôr a nossa espiritualidade em ação, auxiliando os nossos irmãos que sofrem, os nossos irmãos menores. Você, Bezerra,
receba dos seus filhinhos aqui presentes um lindo buquê de flores, de cores e perfumes variados, simbolizando a nossa gratidão e o nosso grande amor por você. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. A nossa irmã, pela linda explanação sobre esse espírito, esse grande espírito, de grande envergadura. Muito obrigado, minha irmã. Foi muito emocionante. Eu cheguei até a me emocionar por esse estudo tão bem feito. Muito obrigado. Agora, meus irmãos, depois dessa homenagem linda que tivemos, desse estudo que nossa irmã fez sobre o Dr. Bezerra de Menezes, nós vamos fazer a irradiação. Vamos fechar nossos olhos. Vamos pensar no alto. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado, Jesus, nosso mestre maior. Francisco de Paula, patrão de nossa casa, trabalhadores da Serra de Francisco. Vamos pensar, meus irmãos, na humanidade, pelos sofredores, que são muitos em função dessa pandemia. Vamos pedir a doutor Bezerra de Menezes, sua falange, que possa percorrer todos os lugares onde existem irmãos em sofrimento. Vamos pedir para que possa ele, junto aos médicos terráqueos, ajudar a cura desses enfermos. Vamos pedir pelos nossos familiares, pelas pessoas que estão sem lar nas ruas, pelas crianças nos orfanatos, abandonadas na rua, e por todos que sofrem, pelas aldeias indígenas, enfim, pedir por toda a humanidade. Que logo seja, que os cientistas logo apareçam com a vacina para livrar esse mal que está atormentando todo o nosso planeta. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Agora, eu peço à nossa irmã Ana que faça para nós a prece de agradecimento. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Hoje temos muito a agradecer por toda a espiritualidade, que graças a Deus temos essa tecnologia para podermos estar juntos, orando, agradecendo a todos, principalmente nosso paizinho Bezerra de Menezes, que trabalha tanto para nós, para o nosso planeta. Pedimos a Jesus que sempre esteja ao nosso lado, na nossa caminhada, que nós possamos sempre escolher o lado bom da vida e podemos fazer a nossa caridade. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa linda manhã que a Aurora fez tão bem a expansão da sua vida, querido Paizinho. Muito obrigada. Obrigada a todos da Casa de Francisco, todos os mentores estão sempre a postos. Graças a Deus, Jesus, a Francisco de Paula. Obrigado, minha irmã, pela sua prece. Vamos agora ler o boletim da casa. A Congregação Espírita Francisco de Paula continua aberta, trabalhando em nosso benefício. Sessões públicas virtuais. Quarta-feira, às 10 horas e às 20 horas, pelo aplicativo Zoom. Sexta-feira, às 15 horas, pelo WhatsApp. Sexta-feira, às 20 horas, pelo aplicativo Zoom. As palestras pelo Zoom são gravadas. Caso não queira que sua imagem seja compartilhada, desligue a câmera. As sessões virtuais exigem de nós
o mesmo comportamento que observamos nas sessões presenciais: silêncio e concentração. Evitar conversas e ou manter outras atividades paralelas. Comer e usar roupas adequadas. No site da congregação, www.cfp.org.br, encontramos prece pela humanidade, diariamente às 21h30, em sua residência. Leia uma página do Evangelho segundo o Espiritismo e faça conosco uma prece em favor da humanidade. Caso deseje, envie o nome das pessoas para as quais deseja solicitar a irradiação. No site, selecione pandemia/irradiação e prece à distância e clique no link para acessar o formulário de irradiação. Prece pelos desencarnados. Todas as segundas-feiras, às 18h30. Os benfeitores espirituais irão prover o auxílio necessário aos nossos irmãos. Basta incluir o nome do ente querido. Lembramos que a prece deve ser dirigida a Deus ou a Jesus, jamais invocando o irmão desencarnado. O formulário se encontra no mesmo local da prece pela humanidade. Palestras virtuais, todas as terças-feiras, quartas e sábados e domingos, na aba divulgação/CFP no YouTube do menu do site. Jornal A Caridade, disponível em versão digital todos os meses no site. Acesse pela aba divulgação/Jornal A Caridade. Estudos doutrinários. Inscreva-se através do e-mail contato@cfp.org.br, informando o nome completo, telefone, WhatsApp e curso desejado. Atendimento fraterno. Aqueles que desejarem podem acessar o site oespiritismo.net para acolhimento fraterno. Clique no link existente no site da congregação ou acesse www.espiritismo.net. Lar de Francisco. Estamos aceitando doação de fraldas G, EG e XG, pomada para assadura, luvas látex M e G, esparadrapo, aparelho de barbear, álcool 70%, entregas diretamente no lar, na Rua Figueira de Lima, 99, Riachuelo. Meus queridos irmãos, depois dessa linda sessão, essa linda homenagem a esse espírito, grande espírito, Dr. Bezerra de Menezes, chegamos ao final de mais um trabalhinho da sessão virtual do Recanto de Chico. Desejamos uma feliz semana, um abraço a todos e sempre pensando na nossa casa, nos mentores espirituais da casa, em nossas orações sempre. Muito obrigado a todos e aguardamos vocês na próxima semana. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Porto.